Vamos continuar nosso estudo sobre o livro de Apocalipse. Nós estamos no capítulo 2, estudando sobre as cartas escritas a cada igreja, as 7 igrejas da Ásia. Que Deus possa iluminar nossa mente, capacitando-nos, instruindo, que o grande poder do Pai, Ele venha derramado sem medida. Vamos pedir a Ele sabedoria e entendimento, para desvendar os mistérios que Ele nos deixou na Santa Escritura. Pai, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedimos entendimento, sabedoria e compreensão. Envia sobre nós o Teu fôlego de vida, o Teu Espírito Santo, para revelar toda a verdade da Tua Santa Escritura, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos dê sabedoria, te capacite e te orienta nesse vídeo, em nome do Senhor. A palavra de Deus hoje, ela vai nos dizer, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, a partir do verso 12 até o verso 17, sobre uma carta direcionada à igreja de Pérgamo. Sim, a igreja de Pérgamo, uma igreja que estava numa grande cidade também. Essa cidade, ela tem uma história até bem interessante, né? Vamos saber um pouquinho mais dessa história para compreendermos o motivo, o porquê e a intenção de Deus enviar essa carta com tais coisas, que tem coisas maravilhosas nesse vídeo, você não pode perder. Compartilha, curta, siga a nossa página, seja uma pessoa abençoada por Deus para abençoar muito mais. Porque quando você curte, você compartilha, você se torna um abençoador, um ministro de Deus para levar mais conhecimento, levar sabedoria, a palavra de Deus para mais corações. Que Deus te abençoe ricamente. Vamos à história, um pedacinho dessa história maravilhosa da cidade grandiosa que foi Pérgamos. Nos tempos bíblicos do Novo Testamento, Pérgamo era cidade grande. Com aproximadamente 150 mil habitantes, a cidade era famosa por suas escolas de escultura e por ser um centro religioso importante. Na cidade havia muitos templos e altares pagãos. Em Pérgamos havia templo para Zeus, Atenas, Nicéfora, Dionísio, Catégemo e Aclépio. O grande altar de Zeus era o monumento religioso mais importante da cidade. Com mais de 200 metros de altura, esse altar ficou conhecido como o Altar de Pérgamo e atualmente pode ser visto reconstruído no Museu de Pérgamo, em Berlim. O altar de Aclépio também atraía muita gente, pois ele era cultuado como o deus da cura. Inclusive, seu símbolo era a serpente, que até hoje estampa o emblema da medicina. Como vimos aí um pouco da história, né? Nós vimos sobre o paganismo grandioso que havia na cidade de Pérgamo. Era uma cidade que cultuava vários deuses. E o patrono da cidade, assim como a maioria das cidades gregas, era Zeus mesmo, o grande deus da época ali, daquele império grego-romano, né? O grande Zeus. Mas temos um deus interessante que a cidade cultuava, o Aclépio. Esse deus era um homem que conseguiu a imortalidade, segundo a história grega, né? E ele se tornou um deus da cura. Ele podia curar até mesmo a morte, aquilo que era impossível para todos. Conta a lenda que uma serpente um certo dia subiu no seu cajado, lhe mordeu a mão e todos lhe esperavam que ele viesse cair morto, mas ele continuou vivo e Deus no momento foi cultuado como Deus da cura, pois as pessoas iam até ele para receber cura. Temos uma história interessante também parecida na Bíblia. O apóstolo Paulo, ele está ali numa viagem, né, onde ele vai ser preso em Roma. Ele está sendo conduzido num navio, e esse navio perece no mar. E ele havia avisado que esse navio ia perecer, mas eles não acreditaram, né? E quando ele perece, ele cai numa ilha ali, uma ilha bárbara, que eles chamavam, porque não falava a língua grego-romana, então ele chamava de bárbaros. E ali, nessa ilha, o povo acolheu e eles tiveram uma fogueira. E o apóstolo Paulo saiu para juntar gravetos, ou seja, madeira, né, um cajado, e jogando no fogo, tinha uma serpente ali no meio dessas madeiras, que acabou mordendo a mão de Paulo. E todos também ficaram olhando espantado para ele. E ele não morre.
e eles começam a adorar como Deus, e falam, os deuses desceu até nós. Então esse povo tinha essa cultura de adorar pessoas que tinham, assim, uma capacidade diferenciada dos outros, né? Mas vamos à história das cartas, vamos ler, meditar e vamos deixar o Espírito de Deus falar em nossos corações. Verso 12 diz: ao anjo da igreja em Pérgamos escreve, isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes, sei aonde você habita, que é o trono de Satanás, mas retém o meu nome e não negaste a minha fé. Mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Vamos meditar nesse versículo 13, vamos entender porque ele fala o trono de Satanás. Nós vemos na história que o grande templo de adoração, um dos maiores templos feito para Zeus, se encontrava ali, na cidade de Pérgamos. Então ali nós vemos que o povo levava a idolatria, a adoração a falsos deuses, assim como o próprio apóstolo Paulo ele afirma no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 20. Porque muitas das vezes a gente temos que entender o que quer dizer a palavra de Deus. E para entender o que quer dizer a palavra de Deus, nós temos que entender a própria palavra. Então, o livro de 1 Coríntios, né, se você quiser acompanhar aí, pode abrir também. 1 Coríntios, no capítulo 10, do verso 20, aonde Deus vai estar dizendo exatamente o que seriam essa adoração aos ídolos, né? 1 Coríntios 10, verso 20 diz: antes digo que as coisas que a ele sacrificam a demônios e não a Deus, e não quero que sejais participante com demônios. No verso 19 ele vem explicando o que quer dizer aqui, mas que digo que o sacrifício aos ídolos é alguma coisa, ou que os ídolos é alguma coisa. Aqui o apóstolo Paulo está ensinando para a igreja de Coríntios, né, a importância de que a idolatria nada é. São imagens feitas por mãos humanas, imagens vazias, que não respiram, não falam nada, né? E essas imagens não têm poder para fazer nada. Mas há também uma manifestação espiritual através dessas imagens, que são demônios e não Deus. E esses demônios usam da ignorância nossa pela idolatria para fazer suas obras e manifestações no plano terreno. Por isso, ele diz, eu não quero que vós sejais participantes com demônios, né? Então a palavra do Senhor ali, direcionada à igreja de Pérgamos, está exatamente falando isso, que ali estava o trono de Satanás, ou seja, era a cidade com maior número de templos a demônios, a templos de deuses que não são deuses, templos para deuses feitos com mãos humanas, e esses nada podem fazer, né? E o povo cultuava, e através dessa enganação, o inimigo, o tentador, oposto de Deus, usava desses tais seres para enganar a humanidade. Até hoje ela faz isso. Então, nós sabemos que é por isso que Deus ele fala que ali havia o templo de Satanás, ou seja, o maior centro de idolatria daquela época estava em Pérgamos. Verso 14: entretanto, alguma coisa tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o que ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, introduzindo a comerem das coisas sacrificadas e dos ídolos, e se prostituírem. Assim tens também alguns que, de igual modo, seguem a doutrina de Nicolaítas. Aqui nós temos duas coisas paralelas. Nós temos, né, ali os seguidores da doutrina de Balaão. Balaão, no livro de Números, no capítulo 25, do verso 1 e 2, vamos ler também. Ali ele está ensinando ou induzindo o povo de Israel, através das mulheres moabitas, a cometer esse pecado, né? Vamos ler lá, vamos entender, e depois vocês vão entender o paralelo que existe entre a doutrina de Balaão
e a doutrina de Nicolaítas. Você vai entender que elas são muito próximas, aliás, são quase a mesma, né? O livro de Números, no capítulo 25, verso 1 e 2, a palavra de Deus diz: Ora, Israel demorava-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas de Moabe, pois elas convidavam o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo começou a inclinar-se aos deuses. Ou seja, aqui nós temos o pecado de Peor, aonde o povo de Israel se inclinou ao pecado através do desejo sexual. Porque o homem, muitas das vezes, ele é levado a cair ao pecado pelas tentações carnais. E essa é a mais difícil para o homem suportar. Assim como foi ali no Jardim do Éden, com Adão e com Eva, Satanás ele tenta Eva porque sabia que através de Eva, Adão seria tentado a levar e a comer o fruto que não devia. E aqui também, instruído pelo inimigo, Balaão incentiva as mulheres de Moabe a seduzir e a enganar e levar os homens de Israel a prostituírem e a cometerem a idolatria, indo para os deuses que não são deuses. E isto está acontecendo ali na igreja de Pérgamo, porque o povo que estava se convertendo, muito deles, eram povos que adoravam deuses de ídolos, né? E já tinha isso no seu coração. E essas mulheres, esses homens, às vezes, levou a fiéis a acreditar que era assim que devia adorar, a sacrificar, a prostituir e a adorar esses deuses falsos. Então, Deus está irado contra a igreja de Pérgamo por adorar a ídolos, por se prostituir e por praticar as obras de Nicolaítas. A obra de Nicolaítas eu fiz no vídeo passado, eu vou deixar aqui o link para vocês nos comentários, vocês podem entrar, olhar para saber mais o que é a obra de Nicolaíta, porque eu não posso explicar novamente, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas a obra dos Nicolaítas era exatamente essa: a propagação dos desejos carnais, a luxúria, né? Ou a pornografia, que seria hoje seria os desejos de você cobiçar o que não é seu. Tudo a lei, né, a doutrina de Nicolaísta apoiava essas coisas, né? Então Deus ele abominava esse tipo de coisa, porque isso não agrada a Deus. Então a lei de Balaão e a doutrina dos Nicolaítas são basicamente a mesma: a prostituição, a lascívia, os desejos carnais, são todas essas coisas que ali em Pérgamos estavam adorando, que não agradava a Deus. Vamos continuar nosso texto aqui, agora nós estamos no verso 15. Assim tens também alguns de vós que de igual modo seguem a doutrina de Nicolaítas. Arrependa-te, pois, se não eu virei a ti, e em breve contra eles batalharei, e com a espada da minha boca. Por que ele fala com a espada da minha boca? A espada é a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que nos julgará. Não haverá outro julgamento fora da palavra do Senhor. Porque a palavra ela é o direcionamento. Ela é a forma que aponta para a salvação na graça de Cristo Jesus. Sem ela não conhecemos a graça de Deus. Por isso ela começa pela lei, ela começa apontando aquilo que nós praticamos que nos leva à morte, porque o salário do pecado é a morte, e a lei só presta para nos apontar para a morte, mas ela apontava também que haveria um que havia de vir, e esse levaria sobre ele toda a condenação, porque ele seria capaz de vencer e de fazer o cumprimento de toda a lei, porque só Jesus cumpriu toda a lei. Nele se cumpriu a lei por inteira ali na cruz. Quando você vai meditar as profecias, vai meditar toda a escritura, você vai ver que Cristo cumpriu toda a lei. Aquilo que eu não posso, que você não pode, Cristo pôde. Então, através dele, nós tivemos a salvação no Senhor Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, dar-lhe-ei um maná escondido, e lhe darei uma pedra branca,
e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebeu. Aqui nós temos o maná. O maná que foi derramado ali no deserto por 40 anos e alimentou o povo de Israel no momento de dificuldade. Deus está dizendo que o que vencer, Ele vai dar no momento mais difícil dele. Tudo que ele precisa, o alimento e as coisas necessárias para o seu dia a dia. E o mais importante, ele lhe daria uma pedra branca. Na cultura antiga, essa pedra branca era dada para aquele que era condenado e muitas das vezes seu destino era a morte. Mas quando ele era absorvido pela graça das majestades, seja pelo rei, ou seja por uma pessoa muito importante, que por ele se tornava juiz, ou até mesmo intercessor, essa pessoa ganhava uma pedra branca com um novo nome, ou seja, ela agora tem uma nova identidade, ninguém mais pode julgá-la pelo que ela fez no tempo passado. E essa pedra branca é o nosso símbolo, porque nós somos pecadores e falha em nosso destino é a morte. Mas agora, com essa nova pedra, nós temos o direito da vida eterna em Cristo Jesus, e o velho homem já não existe mais. A sua condenação foi lançada em Cristo e agora você é como um livro em branco, né? E descreve uma nova história. Deus está escrevendo uma nova história na sua vida, na sua casa, na sua família. Se você crer, você acreditar, você será uma bênção. Receba do Senhor essa bênção. Esse vídeo seja para você um novo caminho, um livro em branco para escrever uma nova história. O que você fez há 1 minuto atrás já não interessa mais para Deus, se você confessar Cristo. Porque Deus, Ele quer mudar a sua história. Que Deus te abençoe ricamente. Curta, compartilha e seja um para com Deus e um para conosco nessa página. Deus te abençoe.